Eu pergunto pra você agora que tá me assistindo, você prefere R$ 2 uma humilhação misteriosa? O Zema escolheu uma humilhação misteriosa lá no podcast Três Irmãos. Vamos ver. Minas bate recordes dando incentivo fiscal para mineradoras. Eu não consigo entender o porquê a gente dá tanto incentivo fiscal para mineradoras. Se não me engano, Albertinho, nos últimos 10 anos foram 50 bilhões de incentivos para 50 empresas. 50 empresas. E se você analisar profundamente, dessas 50 empresas, 2 delas têm 80% desse valor. 2 delas têm 80%, 2 delas têm 40 bilhões de incentivo. E a gente está falando de mineradoras que estão explorando. O que esses caras estão fazendo além de explorar e vender esse minério para fora e aumentar o lucro deles? E aí, além dos caras terem incentivo, os caras ainda têm uma dívida fiscal. A dívida dos caras é de 70 bilhões. Que eles ficam recorrendo o tempo todo, negociando a dívida. Ou seja, os caras têm incentivo para explorar e vende sem pagar a conta, velho. Vende sem pagar imposto. Que vantagem que a gente tem com essas mineradoras, governador? Se você, Rodrigo, falar, eu quero ter um incentivo fiscal, você vai ter automaticamente. É só você falar, eu vou construir aqui uma empresa de e-commerce. Você vai ter o mesmo incentivo que as outras têm. Por isso que Minas saiu do buraco. Agora fica só a gente falando, tá dando incentivo, tá... Uai, peraí, eu tô trazendo mais imposto para Minas Gerais. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que depois que Rodrigão virou comunista, ele tá naquela fase porradeiro, né? O bicho tá com sangue no olho, tá revoltado. Aí nos concedeu essa pérola de vídeo maravilhoso, um dos vídeos mais sensacionais que eu já vi esse ano. É humor involuntário, não do Rodrigão, né? Porque não tá fazendo nenhuma palhaçada, mas é engraçado a reação do Zema. O Zema pressionado é muito bom, é muito bom. Cara, uma verdade, né? Uma verdade que o Rodrigão falou é que o Brasil concede muito benefício fiscal que a gente tem pouco retorno de volta, né? Eu entendo a revolta do Rodrigão em dizer, pô, o cara concede o benefício pro cara ficar rico. Isso é um processo natural do capitalismo, tá? De qualquer empresa. Poderia ser uma empresa da indústria, né? Indústria mineradora. Mas assim, a indústria que gera mais emprego, dá mais valor agregado pro país, né? Por exemplo, conceder benefício pra WEG, que produz motores elétricos, né? Motores, tá? Turbinas, a Embraer, etc. Aí a gente tende a aceitar mais, mas eles estão ficando ricos do mesmo jeito, entendeu? Só que a crítica que você pega mais incisiva do Rodrigão nesse caso é porque o Rodrigão tá se vendo como um comunista agora, né? Então ele pensa assim, na exploração de que pra ele não casa, né? Não bate. O que ele tem de ganho, de lucro, é muito, muito, muito superior ao que ele tá dando de volta pra sociedade. A crítica do Rodrigão é essa e tá correta. Tá correta. É tipo, a gente pode criticar, inclusive o companheiro Lula, né? Se você quiser, de dizer, porra, subsídio que só puxa pro agro e o agro não emprega muita gente, né? Porque é tudo mecanizado. São críticas que podem ser feitas e a gente tem N motivos pra criticar ou defender determinadas políticas. Mas vamos continuar com o amasso do Rodrigão aí. Inclusive, curta esse vídeo, tá? Curta esse vídeo, se inscreva, que eu vou trazer mais reacts bacanas como esse. E vamos embora. Agora, se já tinha uma lei que previa um benefício fiscal, eu só continuei. E como tá saindo do buraco? Tipo, recente teve até um vídeo seu aí reagindo ao nosso amigo Juca Kfouri, né? Onde o Juca fala, ó, Minas tinha a dívida de tanto... E nos anos seguintes, a dívida aumentou 100, 200, 300%. Como que um estado sai do buraco aumentando sua dívida? O que tem... Rodrigão, aumentou isso aqui, ó. Se você for pensar entre 2019 e 2025, tem aqui esse site mostrando que ela aumentou 75%, né? Durante a gestão do Zema.
O Zema, como ele não conhece o próprio governo, ele não te questionou, porque ele não sabe, ele não conhece os dados do próprio governo, né? O que você deve ter pensado de 300%, Rodrigão, caso você veja esse vídeo, foi isso aqui, ó. O Zema aumentou o próprio salário em 300%. Você falou 100, 200, 300%, eu imagino que você tava pensando, na verdade, nisso, tá ligado? Que teve essa pérola aqui, que ele entrou, plano de recuperação fiscal de Minas Gerais, e dentro do plano de recuperação fiscal, ele colocou o salário aumentou em 300%. É sensacional, né, esse cara, né? O Zema é inacreditável, né? A cara de pau, né? Aumentou, a dívida cresceu gigantemente, né? No governo dele. Lembrando que não é a mesma coisa você, enquanto um agente subnacional, você ser estado ou município, você ter dívida e você ser o país, a União. Porque a União, ela emite moeda, ela emite dívida. Você pode rolar a dívida. Minas não pode rolar a sua dívida. Ela tem que pagar. O Estado, enquanto União, não. Aquilo que eu já falei, né? Aqui em alguns momentos. Você tem 100, exemplo, 100 de título e você emite mais 100, pega esse e quita esse. Rolou a dívida. Trocou uma dívida velha por uma nova, tá ligado? Minas Gerais não tem essa possibilidade porque ela não emite moeda. Então, é diferente, né? Mas vamos ver aqui a resposta do Zema, dado a pergunta do Rodrigão. Pra gente ficar claro é o seguinte, se você ganha 100 mil por mês, você, o Rodrigão, ganha 100 mil por mês, você tem uma dívida de 50. Você tá tranquilo, você concorda? Não. A capacidade de pagar hoje é muito maior do que era quando eu assumi. Não. Veja, o Zema, ele tá comparando a gestão de um estado com a de uma casa. Não é verdade isso. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. O estado, ele não é uma família, beleza? Ainda mais quando o pessoal começa essa comparação com o estado enquanto união, né? Aí que foi pro caramba mesmo, né? Porque a gente não escolhe os juros do cartão que a gente paga, o Estado escolhe, né? O Estado União, né? Porque o Estado o Banco Central que determina a Selic, a gente não emite nossa própria moeda, a gente não emite dívida, etc. É totalmente diferente, totalmente diferente. Mesma coisa as condições de financiamento agora enquanto Estado Minas, né? Tanto é que eu mostrei aí o texto aí, inclusive tá no link da descrição, se você quiser olhar, de que um Estado Minas, ele tem mais facilidade de reorganizar suas dívidas e fazer esse refinanciamento aí. A gente não tem tanta facilidade, apesar que hoje o governo Lula, por exemplo, tem o desenrola, tá bom para quem tem dívida, dá uma desenrolada aí. Vamos continuar. Quem não mandava recursos do ICMS, do IPVA, que as prefeituras têm direito, inclusive aqui de Araguari, foi o governo do PT. Eu corrigi, coloquei tudo em dia. Hoje Minas é bom pagador. Excelente pagador, não atrasa um compromisso. Mas não consegue pagar a União e por isso tem que entrar com esses recursos, essas liminares para prolongar o pagamento da dívida. Agora, como a oposição não tem o que falar de corrupção no meu governo, de escândalo, fica falando a dívida aumentou. Mas não aumentou mesmo. Não aumentou mesmo. É porque assim, veja só. Por exemplo, eu já falei, no caso da União, você consegue rolar a dívida. O Estado não consegue. Então, se você tem uma dívida maior, é um problema muito grande para o Estado. É um problema grande para o Estado. É um problema. Tanto que pediu refinanciamento. Por exemplo, o Zema, ele já atacou o governo Lula, dizendo que o Lula é gastão, olha o tamanho da dívida. Mas você tem uma dívida gigante. Sendo que o Lula, enquanto representante da União, ele pode rolar a dívida. Você não pode. Então quem é que tá mal na fita? O Zema, não o Lula. Você entende? Os argumentos não batem. Não, eles falam. Você tem tá algumas entendendo? coisas que eles falam. De corrupção. Fala, o Zema, ele beneficiou o dono da Localiza, o Salim, né?
que você é muito próximo dele, deu muito incentivo. Ó, a Localiza cresceu pra caramba, né, nos últimos anos. Se você montar uma locadora de veículos, você vai ter o mesmo tratamento que a Localiza tem. Isso é que tem que ficar claro, as pessoas não entendem. Como o Salim foi do ministério do Paulo Guedes, depois participou lá no meu governo um período, eles falam que eu não fiz favor pra ninguém. Existem regimes especiais que mais prejudicam o povo e favorecem o empresário do que o contrário. Eu vou te citar um aqui, por exemplo, que foi no seu governo ficou muito forte, que realmente são os centros de distribuição. A gente conversou com o secretário da Economia seu uma vez, e ele até contou essa história, que o Mercado Livre já queria vir para Minas Gerais já tinha um tempo, né? E nos governos anteriores eles não tinham acesso ao governo, não conseguiam negociar, e no seu você mandou os caras, ó, vai atrás, traz a Amazon, traz o Mercado Livre, eu quero esses caras aqui, né? Nos governos anteriores, eles falavam, vai gerar muito emprego, e os caras falavam, não, isso não vai gerar nada de emprego, e hoje prova-se que esses centros de distribuição, eles estão acabando com os comércios locais, tem incentivo que comércio local não tem, por exemplo, eles não precisam pagar substituição tributária, o que muito comércio local pequeno tem que pagar, né? E o fato deles estarem pejotizando e aumentando o número de entregas e favorecendo essa logística rápida, você pegar aqui, o comércio aqui de Araguari e Uberlândia, vai no centro dessas cidades. Morreu. Hoje tudo que sai do Brasil tá saindo, a grande maioria, por centro de distribuição. Inclusive, né, aí se o Rodrigão assistir esse vídeo, essa é a lógica de se ter a taxa das blusinhas, né, que o governo acabou voltando atrás e tirando, apesar dos estados manterem, né, a taxa deles, né, o ICMS deles, existia o federal e o estadual, agora só existe o estadual. Todos os estados estão cobrando taxa da blusinha, tá? Só não o governo federal. A taxa da blusinha, que ficou conhecido como taxa da blusinha, né, mas não é só em blusinha, ela foi uma demanda do setor, né, que foi impactado, por isso que o Rodrigão tá falando, de taxas que eles pagam e esse pessoal de fora não paga. Aí, o governo Lula não queria, até o Haddad queria. O Haddad ficou conhecido como o cara que taxou a blusinha, e nem foi ele, né? Ele até queria, já falou isso, ele até queria, mas ele não fez. Inclusive tá aí o card aí aparecendo sobre esse vídeo explicando. Se quiser saber sobre, vá lá e assista. E aí, foi um projeto do PP, o governo Lula acabou indo com, porque o Congresso inteiro votou a favor, queria o projeto, até o Haddad queria, repetindo aqui, e foi feito isso para beneficiar o produtor interno de produtos que concorria. Aí o que a esquerda fez, entrou junto, parte da esquerda, né? Não foi a esquerda do lado do governo, não. Essa esquerda contra o governo encampou junto com a direita e a extrema-direita o apelidinho de que taxade. Sendo que nem foi o Haddad que fez o projeto da tarifa nas blusinhas, certo? Foi o PP, um projeto do PP. Aí o que acontece é aquele negócio que eu já falei aqui. O pessoal anda com esse livro aqui debaixo do braço, ó, do Alexander Hamilton. Ai, porque o Hamilton, veja, desde nos mil sei lá quanto lá vai bolinha, o pessoal era proteção tarifária. Era isso, era aquilo, porque não sei o que das manufaturas. Chega o momento de fazer igual, porque o taxade. Sendo que nem foi ele que fez. Porque o taxade. Porque o Alexander Hamilton. Ui. Mas na hora de fazer, vamos fazer para proteger o nosso pessoal daqui, nossos empresários. Não, aí você é contra o povo porque vai encarecer. Aí não pode. Mas os caras estão gerando entregador. A tendência é cada vez diminuir, porque o que eles querem é aumentar o lucro e reduzir despesa, né? Os caras logo estão colocando locker para entregar no meio da rua, estão colocando drone para fazer entrega, já estão trazendo aqui carrinho chinês lá da China que entrega sem motorista. Então, mas gerou muito entregador.
Daqui uns dias, essa galera tá no olho da rua, vai entregar com drone. É isso. O que tá acontecendo, esses caras estão ganhando dinheiro, estão criando banco. E o Robertinho espocando de rir ali, né? O Robertinho espocando de rir. Feliz, né, bicho? Estão fazendo lobby, estão mandando em deputado. Eu conheço hoje empresário aqui em Minas que os caras têm 4 deputados estadual, 3 deputados federal no bolso aí. Ô, Roberto, nós temos de lembrar o seguinte, tem algumas coisas que ao longo do tempo vão mudando, ou a gente se adequa, ou nós vamos ser atropelados. Essa TV aqui, ela deve ser chinesa. Você vai lembrar de Telefunken, de Philips, de Gradiente, não lembra? Nossas empresas nacionais que não Você foram queria protegidas, você queria ter aqui uma TV de 29, pesando 70 quilos, Ô, Zema, em vez dessa isso, aqui? Não fala isso. Não, Né? aí não. Se o governo tivesse protegido a Gradiente, hoje a gente estava produzindo TV igual a Samsung. Inclusive, essa Samsung tá aqui só porque o governo coreano protegeu a Samsung lá e fez ela ficar forte. É igual a BYD. A BYD hoje só tá nas ruas do Brasil, espalhado pra tudo quanto é lugar, porque o governo chinês protegeu a empresa deles e ela ficou forte. A gente tinha que ter protegido a nossa Gradiente. Se a gente tivesse protegido a nossa Gradiente, hoje a TV Gradiente 29 tinha virado de LCD e tava em outros países, só que a gente acabou com ela pra favorecer essa daqui, que só vem aqui, vende pra caralho e leva o dinheiro pra lá. A gente se lembrar, na década de 70, a gente tinha aqui no Brasil o carro Gurgel, que inclusive tinha o Gurgel Itaipu, que era um carro elétrico. Na década de 70 a gente tinha um carro elétrico que andava 90 km com bateria, só que aí o governo não protegeu essa fábrica, acabou com ela, porque outros também pagaram pra gente, a gente precisa levar Volkswagen, a gente precisa levar Ford, a gente precisa levar Chevrolet. Acaba com essa Gurgel, acabou com a Gurgel e tá aí. O governo federal escancarou as portas. Cara, uma coisa que se você botar assim, ó, computador brasileiro cobra, você vai lembrar aí, você vai achar qualquer coisa aí, ó, tem aqui imagens, tá? Aí você, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros. Foi a primeira empresa de computadores 100% nacional, fundada no Rio de Janeiro em 18 de julho de 74. A marca nasceu da iniciativa estratégica da Marinha Brasileira em parceria com órgãos estatais. O que aconteceu com a Cobra? Lá ele, né? Existe hoje? Deixaram morrer, papai. Deixaram morrer. É isso aí que o Rodrigão tá falando. Mesma coisa com a Gurgel. Deixaram morrer. O que é que o Zema falou aí? O Zema é o avatar da representação da direita entreguista brasileira. O que é que ele falou? Ah, essa TV aí deve ser chinesa. Você queria essa TV aqui ou queria uma TV Gradiente de tubo? Como se a TV LG, a TV que é da marca Samsung, a TV isso, a TV aquilo, como se essas TVs nunca foram também de tubo, né? Porque TV de tubo foi um processo natural que todas as marcas de TV passaram. Com a evolução da tecnologia, a gente chegou nessas TVs que hoje eu acho que é só LED, né? O máximo que chega, pelo menos hoje. Então, quando você pega e diz que se fosse brasileiro ia ser de tubo, primeiro que isso é mentira. É a mesma coisa que o pessoal fala com... Ah, se tivesse mantido a Telebrás, a gente não ia ter... Aqui é minha capinha do meu celular, né? O meu celular tá gravando. Ah, a gente não ia ter celular como a gente tem hoje. A gente ia ter celular tijolão, não sei o quê. Todas as marcas de empresas de celulares passaram pelo celular tijolão. Todas. Ah, e se a Telebrás tivesse continuado? Ia acontecer o quê? Não sei. Destruíram? Como é que eu vou saber? Ah, e se a marca Cobra Computadores tivesse continuado? A gente hoje ia... Não sei. Destruíram? Ah, e a Gurgel ia ser uma BYD? Não sei. Destruíram? Como é que eu vou saber? Me diga. Como é que eu vou saber se a Gurgel ia ser uma BYD? Ia ser uma Ford? Destruíram a porra da empresa. Destruíram a Cobra Computadores. Destruíram as empresas aí que falou aí, que o Rodrigão comentou de TV.
Não incentivaram. Não incentivaram. O que o Rodrigão tá falando aí é o que eu defendo enquanto keynesiano também, né? Não é só defesa da indústria nacional, não é uma pauta única de linha de pensamento X ou Y, né? Geralmente o pessoal, no grosso, geralmente o pessoal chama isso de desenvolvimentismo. Mas a linha marxista também defende, a linha estruturalista, etc. Várias linhas de pensamento defendem. Então, trabalhista defende também. Então, assim, Luan, se a Gurgel tivesse sido incentivada, o que é que teria acontecido? Cara, provavelmente a gente teria carros brasileiros, 100% brasileiros. Ah, mas estaria concorrendo de igual para igual com a BYD? Repito, não sei, destruíram a porra da empresa. Talvez o computador que eu tivesse usando aqui para fazer esse vídeo fosse um computador Cobra Computadores, certo? Talvez o carro que o Zema usou para chegar aí no podcast Três Irmãos fosse um Gurgel elétrico. Era uma empresa à frente do seu tempo, tá? O cara pensava nesse negócio aí de carro elétrico naquela época, pô. Que nem tendência era. Mas ainda vem mais mentira aí, viu? Gurgel, acabou com a Gurgel e tá aí. O governo federal escancarou as portas para as bets aí. Não escancarou. Não escancarou. Quem fez isso foi o Michel Temer. Ele que legalizou. Ele que transformou em uma possibilidade. Depois o Bolsonaro deixou frouxo. E o Lula regulamentou. Porque ia fazer mais o quê? Com o lobby desgraçado que tá essa. Lembrando que. Mas tinha que acabar. Meu irmão, o Brasil tinha que ser a Suíça. Mas no momento não consegue. E aí, vai fazer o quê? Regulamenta ao menos, né? Cobra imposto. Que foi o que foi feito. Não se cobrava imposto. Primeiro governo que cobrou foi o Lula. Michel Temer não cobrou imposto, cara. Bolsonaro não cobrou imposto, só disse pode fazer. Era um paraíso fiscal ali para as bets. Lucros insanos. O Lula chegou. Não posso acabar com vocês? Vamos regulamentar. Agora você tem que fazer assim, assim, assado. Tem que pagar. Tem que isso, tem aquilo. Inclusive aumentou recentemente. Não foi assim que aconteceu? Um mentiroso canalha, esse Zema. Não foi? Tá o brasileiro aí endividado, viciado, jogando em bets, os deputados, senadores que ajudaram a aprovar ganhando, alguns influencers aí que fica fazendo propaganda, ganhando milhões e milhões, e o brasileiro... Na verdade o governo federal regulamentou, né? Ele passou a cobrar impostos, o que não era cobrado antes, né? Eu também tenho minhas críticas, eu acho que deveria ser proibido, mas quem trouxe as bets pro Brasil foi o Michel Temer, e no governo Bolsonaro as bets fortaleceram como nunca aqui. O governo atual, ele falou, peraí, vai ter que pagar imposto. O senhor... Exatamente. Cara, eu vou encerrar por aqui. Cara, nossa, cara, foi um tratoraço que o Rodrigão fez aí. O cara amassou, foi uma humilhação misteriosa aí. Zema não estava preparado pra isso. E também porque ele é fraco, né? O Zema é um coitado. Parabéns aí, ó. Três Irmãos, pelo amasso. Robertinho só rindo ali, né? O Robertinho tava adorando. E o podcast é em Minas, né? Aí o que é que acontece? Os caras são de Minas, conhecem a realidade lá e não gostam do Zema. O que é que você achou aí dessa humilhação misteriosa? Peço que você curta, se inscreva, ative o sininho, hype esse vídeo, considere ser membro do canal para ajudar e fortalecer aqui a causa. Tamo junto, até o próximo vídeo.